Bom dia, pessoal. Um sábado, dia 24 de abril, nós estamos começando aqui. Eu sou o pastor Adriano da Igreja Internacional da Graça de Deus e nós estamos começando aqui mais uma transmissão aqui para a gente poder meditar no livro de Provérbios, né? Nós estamos meditando em Provérbios esses dias e cada dia a gente vai meditando num capítulo. Nós estamos chamando do clamor pela sabedoria. E se você puder até estar em jejum também conosco, participe assim, dessa maneira. É uma causa nobre, pode ter certeza que é uma causa das mais nobres aí, esse clamor aí. E vai nos abençoar, porque a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos liberalmente. Então nós cremos, e essa sabedoria vai acrescentar temor, e essa sabedoria vai acrescentar fé também, porque então Deus nos dá para que a gente confie nele, para que a gente aprenda a confiar nele. Se assim a gente aprender, a gente pode crescer em confiança. Nós vamos começar a orar aqui, pessoal, tá bom? Então todos os dias, 7 horas da manhã, nós participamos aqui pelo Facebook, a gente coloca também depois lá no YouTube. Se você quiser se inscrever no canal também, é só você, como dizem aí, ativar o sininho aí, você clicar aí em cima do se inscrever, que aí dependendo da quantidade de inscritos também, a gente pode até depois aparecer lá ao vivo, que também depende da quantidade de inscritos, né? A gente ainda não tem a quantidade suficiente, mas uma hora a gente consegue aí. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, um bom dia, um bom sábado, e estamos começando aqui na presença do nosso Deus. Vamos começar a orar, que você possa aí já entrar, e se você já entrar aí, que você já possa ir então fechando os seus olhos aí para poder ir buscando a Deus, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, pessoal, vamos falar com Deus agora em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos, meu Deus, em Tua presença nesta manhã. Jesus, e a Tua presença, Deus, é bem-vinda, Pai, no nosso coração, no nosso meio. Deus, que o Senhor se manifeste, Pai, para poder abençoar cada pessoa, para poder ajudar cada pessoa, para que ninguém fique para trás. A intenção, Deus, é que ninguém fique para trás, Senhor. É que todos, meu Deus, possam acompanhar, Pai, a caravana da fé. Que todos, meu Deus, possam então acompanhar, Jesus, então, o que nós estamos, meu Deus, meditando. E que todos, meu Deus, possam receber algo. Que todos venham receber, meu Deus, algo da parte do Senhor. E que o Senhor abençoe a vida de todos. Que o Senhor, meu Deus, então dê graça e dê sabedoria e dê, meu Deus, entendimento. Que o Senhor dê, meu Deus, da revelação da Tua palavra, porque, meu Deus, uma boa palavra anima o homem. É aquela palavra que levanta, é aquela palavra revelada ali, Deus. É aquela palavra revelada no coração das pessoas que levanta as pessoas. É a palavra revelada no coração das pessoas que anima as pessoas, que desperta, Deus. Jesus, que move, meu Deus, o coração das pessoas, Jesus, para Ti, e que faz, meu Deus, com que as pessoas sejam abençoadas. Deus, as pessoas serão, Senhor, muitas pessoas serão abençoadas, Jesus. Muitas pessoas serão abençoadas, Pai, através das nossas orações. Tem pessoas que estão orando até por outras pessoas também. Meu Deus, que elas sejam alcançadas através das orações feitas aqui. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E agora nós vamos abrir a Bíblia, Pai. Que o Senhor fale, meu Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal, bom dia. Tá bom? Mais uma vez, bom dia. Nós vamos começar a ler aqui o Provérbios de hoje, que é o Provérbio capítulo 24, né? Hoje, dia 24, Provérbios tem 31 capítulos, nós vamos terminar no dia 1º de maio. Então, dia 1º de maio vai ser no sábado que vem, né? Sábado que vem é dia 1º de maio, então daqui uma semana nós terminamos, que a gente possa aproveitar bem aí esses últimos dias aí de Provérbios aí, porque ensina bastante. Nós vamos começar a ler aqui Provérbios 24. Diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes
estar com eles. No Salmo 73, tem uma passagem no Salmo 73 que diz: quanto a mim, o salmista dizendo, né? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E aí no versículo 3, no versículo 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Isso aqui também é como o salmista disse, né? Ele acabou invejando o caminho dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, e assim ele enxergava a vida dos ímpios, né? Então, mas a gente não sabe às vezes que estão sofrendo bastante. Mas o importante é a gente temer a Deus, né? Mas às vezes é uma tentação. Aqui no caso o salmista ele estava enfrentando uma tentação, né? Porque ele estava olhando para os ímpios e estava vendo até as pessoas que não temiam ao Senhor, que estavam vivendo melhor do que ele, né? Então é uma tentação. A pessoa começa a olhar as pessoas, começa a olhar o mundo e às vezes até vê que o mundo vive melhor então até do que a pessoa que crê em Deus. Mas é porque a misericórdia de Deus está esperando as pessoas se arrependerem, né? Quantas pessoas Deus está esperando se arrepender, e a misericórdia dele então é grande, assim como foi grande sobre as nossas vidas também. Então no versículo 1 diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. O 2, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Então na outra tradução, que a gente está também comparando aqui, que na verdade só muda um pouco as palavras, mas é o mesmo sentido, na NVI diz: pois a destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Então a gente não pode ter inveja disso. No versículo 3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então isso serve para a nossa vida espiritual, serve para a nossa vida matrimonial, né? Para a vida de casado, serve para o pai, para a mãe, para o patrão, para a empresa, né? Com sabedoria se constrói uma casa, se edifica uma casa, e com discernimento se consolida, como diz aqui a outra tradução. No versículo 4 diz: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, pelo conhecimento, a casa vai se enchendo, né? Quem é que vai derrubar uma casa dessa? O bom é que com o passar do tempo, a casa vai se enchendo de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Não há quem derrube essa casa, né? É a casa construída sobre a rocha. O Senhor Jesus disse que a casa construída sobre a rocha vai soprar o vento, vai bater a tempestade, mas a casa não vai cair. Então é assim que nós vamos edificando a nossa fé, a nossa vida. Nós vamos acrescentando dia após dia, né? Como se fosse um tijolo na obra, né? Como se fosse um tijolo na obra, vai sendo acrescentado dia após dia. No versículo de número 6, no versículo 5, um varão sábio é forte. Olha que coisa. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Na outra tradução diz: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então a gente não aumenta só a nossa força no braço, né? Então quer dizer, ganhando músculos, que é importante também para a saúde, a gente praticar um esporte, um exercício, fazer academia também. Então quer dizer, é importante para a saúde, mas aqui diz que a pessoa de conhecimento aumenta, né? Como diz a outra tradução aqui, quem tem conhecimento aumenta a sua força. E a pessoa então se torna uma pessoa forte, né? Pelo conhecimento. E a Bíblia Sagrada diz: diga ao fraco eu sou forte, pelo conhecimento, pela palavra. No versículo 6 diz: porque
com conselhos prudentes tu farás a guerra. Então, diz que a pessoa de conhecimento aumenta a força, e no versículo 6, com conselhos prudentes, a gente faz a guerra. E há vitória na multidão dos conselheiros. O que diz na outra tradução aqui? Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, com muitos conselheiros se obtém a vitória. E o versículo 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Olha o que diz a outra tradução. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Então é elevada demais a sabedoria para o insensato, né? Não é boa para ele. Na verdade, o melhor é a estupidez, né? O melhor é então a ignorância. No versículo 8 diz: aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Na outra tradução diz: quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Não é bom, né, que a gente seja conhecido como criador de intrigas. Não é bom que você seja conhecido como criador de intrigas. Não, o melhor é ser apaziguador, né? Aquele que apazigua ali. Deus nos deu um ministério de reconciliação, né? Não de intrigas, de brigas, né? De contenda. No versículo 9 diz: o pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Então o pensamento do tolo, até o pensamento do tolo é pecado. E é abominável aos homens o escarnecedor. O que diz aqui na outra tradução? A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Então, acaba sendo detestado pelos homens. Então, o que mais que diz no versículo 10? No versículo 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, o que diz na outra tradução aqui? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, se no dia da nossa angústia, a gente então acaba não colocando força, né? Para carregar uma sacola no mercado, a gente tem que fazer uma força. Para poder carregar um saco de cimento nas costas, né? Se assim a gente tem que carregar e não há outra opção, a gente tem que fazer outra força. Ainda que seja para colocar no carrinho, né? Um carrinho de mão ali. A gente tem que fazer uma outra força para poder carregar um saco de cimento, né? E às vezes a gente está no mercado sozinho, a gente carrega muita coisa. Já é outra força que a gente tem que fazer, não adianta. Não adianta você querer fazer a força de carregar um saco de cimento como se você estivesse carregando uma sacola com 10 pãezinhos ali, 1 litro de leite dentro da sacola. Não é a mesma coisa. Tem que fazer uma força maior. Então, quando nós estamos atravessando por um momento difícil, a gente tem que fazer uma força maior, senão a gente acaba perecendo. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar se lembrando do passado, que o passado foi melhor, que as coisas eram melhores no passado. Não vai adiantar, não vai servir. O melhor é fazer a força necessária para o tempo presente e então às vezes até orar mais, né? Não que a gente não tenha que orar sempre, o bom é orar sempre, mas a gente tem que fazer uma força maior, senão a gente acaba perecendo. Então, pela enchente, pela correnteza, né? Mas o bom é não deixar a correnteza nos levar, não deixa a correnteza levar você, não. No versículo 11 diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é para nós, meus irmãos. Isso aqui é para a gente. Nós precisamos livrar os que estão destinados à morte, de alguma maneira. Seja pregando, seja financiando a obra de Deus, mas nós precisamos livrar os que estão destinados à morte e salvar os que estão levados para a matança, principalmente para o inferno, né? Aqueles que estão indo para lá. O importante é que você então seja salvo.
é que você então receba Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, e então seja livre dessa matança que então vem sobre a terra, principalmente sobre aqueles então que não confessam o Senhor como Salvador, porque para onde irá o homem então após a morte, né? Mas nós temos que livrar as pessoas então, principalmente do inferno. Então, no versículo 12, se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Vamos ler a outra tradução aqui. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá a ele a cada um segundo o seu procedimento? Deus dá sabedoria, né? Deus dá. Deus sabe o que falta para a gente poder fazer mais, para a gente poder aprender mais e poder ensinar mais também. No versículo 13 diz assim, come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Então a gente, pastor, eu gosto de mel, hein? Eu gosto de mel, mel é gostoso. Não, mas não é só do mel da abelha que nós estamos, que está falando aqui não, né? Mas é bom às vezes também a gente comer uma boa palavra, às vezes até um elogio, né? Nunca é demais não, mas a gente tem que tomar cuidado também. E o elogio é bom, faz bem, né? É um mel ali pra gente. Às vezes a pessoa fala alguma coisa boa, né, a nosso respeito. Olha como essa pessoa é inteligente, olha como é isso, como é aquilo outro. Então quer dizer, não faz, né? Não é mal não. Mas vamos continuar no versículo 14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares. Haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Então tal será o conhecimento da sabedoria para a nossa alma, se a achares. Haverá para nós galardão, e não será cortada a nossa expectação. Se a gente conseguir achar a sabedoria, é boa. Se a gente conseguir achar o conhecimento, é bom. Então diz aqui, no versículo 15, não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Mas como é que nós vamos falar isso para o ímpio, né? Então na outra tradução diz, não fique de tocaia como faz o ímpio, né? Então aqui já está falando um pouquinho diferente, né? Então quer dizer, não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Isso aqui está falando para o justo, né? Para a gente não ficar de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destruir o seu local de repouso. No versículo 16 diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então não é bom ficar de tocaia então diante do justo, porque então aqui diz, né? 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Olha o versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Isso aqui é para o justo. O ímpio infelizmente não vai, a sabedoria não é suave a alma dele, mas o justo ele leva a sério o conselho. Quando cair o teu inimigo, alguém que de repente nos fez mal, não se alegre, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Isso não é para nós, né? Porque senão a gente vai proceder como ímpio. A gente vai proceder então da mesma maneira que de repente a pessoa que faz o mal. Então a gente não pode se alegrar de maneira nenhuma com essas atitudes. No versículo 18 diz assim, olha o versículo 18, e isso com relação também até ao versículo 17, né? Para que o Senhor isso não veja, e seja mal, né? E seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. O versículo 19, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios.
É o que mais está falando aqui nesse capítulo 24, né? Então quer dizer, para a gente não se afligir por causa dos malfeitores e nem ter inveja dos ímpios. Então, é um conselho aqui no capítulo 24 aqui para isso, para a gente não olhar para eles. Ah, mas eles fizeram mal, né? É engraçado que há uns 10 anos atrás, um pouco mais, até um pouco, eu estava na igreja, estava começando até a ajudar na igreja como auxiliar, e o celular estava carregando no balcão, né? Era até o celular da minha esposa, na época a gente estava namorando, e ainda, então já faz mais de 10 anos já. Mas eu estava carregando o celular no balcão, e aí um rapaz chegou e ele pediu uma oração, né? Para não dizer outra coisa ali, o infeliz ali pediu uma oração. Ele pediu uma oração, e aí eu orei por ele. Tava ali com um bafo de pinga ali e tal, e aí eu orei por ele. Aí eu virei as costas e fui pegar uma revista ali, um jornal, para poder abençoar a vida dele. Entreguei um jornal para ele. Quando eu virei as costas, eu fui pegar um jornal. Quando eu voltei, eu entreguei um jornal, uma revista, sei lá, e orei por ele ali, abençoei o jornal, e ele então levou o jornal. Tá bom, aí de repente aí ele foi embora, eu fiquei por ali e tal. Daqui a pouco eu me sentei para poder continuar lendo a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia, eu até me lembro que eu estava lendo a Bíblia. E aí então, quando eu percebi, já fazia já uns 15 minutos talvez, que eu percebi. Quando eu percebi, cadê o celular que estava carregando? Foi embora já. E aí já tinha ido embora, né? Então quer dizer, e eu sabia que tinha sido lá aquele rapaz, porque não tinha passado ninguém, o celular estava na hora. Quando ele chegou, eu me levantei, o celular estava aqui assim, carregando, como se estivesse na minha frente aqui. Aí quando passou mais de um ano, mais ou menos, acho que até um pouco mais, eu vi o tal do infeliz lá, bêbado, passando pela rua e tal. Eu olhei assim, não adiantava nem falar mais nada. Então quer dizer, mas passou uns 2 anos, eu olhei e falei, rapaz, foi aquele cara ali que levou meu celular. Então quer dizer, mas deixa pra lá. Então quer dizer, mas deixa pra lá os malfeitores, né? Aqui é o conselho então, até pra gente, para aqueles que nos fizeram mal, e não se alegrar também se de repente acontecer alguma coisa de errado com ele. Ah, bem feito, né? Então quer dizer, não é para se alegrar não. Aqui o conselho diz que não é para se alegrar se de repente acontecer alguma coisa de errado com essa pessoa. Então no versículo 19 diz, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Versículo 20, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Vamos ver o que diz a outra tradução aqui. Então diz aqui, ó, pois não há futuro para o mal. Não há futuro para o mal. E o maligno, infelizmente, não terá galardão algum. E a lâmpada dos ímpios se apagará. Vai se apagar, mais cedo ou mais tarde acaba se apagando. Por isso que é importante a gente lembrar do versículo 11, né? Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. No versículo 21 diz, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Vamos ver a outra tradução? Tema ao Senhor e ao rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. Meu irmão, não se associe com os rebeldes, não. Com aqueles que buscam mudanças, né? E mudanças muitas vezes rebeldes até. Não se associe com essa pessoa. Então no versículo 22, porque de repente se levantará sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Como aqueles que se levantaram contra Moisés, né? Lá no Velho Testamento, que a Bíblia fala que a terra abriu e engoliu eles vivos. Então quer dizer, não se entremeta com esses, não. Aquele que se levanta, né? Aquele que se levanta contra a verdadeira sabedoria. Naquele caso do Moisés lá, aquelas pessoas estavam se levantando contra a verdadeira sabedoria, né? Estavam procurando divisão, estavam procurando, como diz o outro, né? Estavam caçando para a cabeça. Então, olha o versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, com os rebeldes.
porque de repente se levantará sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? O versículo 23, também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O 24, o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Vamos ler a outra tradução? Quem disser ao ímpio, você é justo, né? Será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Então, quer dizer, quem disser ao ímpio é justo, não dá para dizer ao ímpio que ele é justo, né? Não dá para dizer ao ímpio que ele é justo. Pelo contrário, ele tem que ser julgado pelo que ele fez, né? Estou falando diante dos homens, e que diante de Deus ele alcance misericórdia. Então, quer dizer, no versículo 25 diz assim: mas para os que repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem, né? Então, ao som aqui de uma canarinho ali cantando ali, então quer dizer, diz assim no versículo 25, né? Mas para os que o repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. E o versículo 26 diz: beija com os lábios o que responde com palavras retas. Então, olha a outra tradução que diz: a resposta sincera é como o beijo nos lábios. Que coisa, né? Então, no versículo 27, prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Eu acho que é com oração e com trabalho aqui, né? Então, olha a outra tradução. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua família. Então, eu acho que é duas coisas para poder construir família, né? Pelo menos é o que eu entendo aqui. Então, quer dizer, a gente tem que preparar no campo, tem que preparar fora a nossa obra, tem que preparar no campo. Eu acredito que seja até o campo de oração também. Eu sei que pode ser o campo do trabalho. Mas eu acho que duas coisas que a gente precisa fazer: trabalhar e orar, né? Já ouviu a canção que o missionário canta? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. É lógico, evangelizar e também trabalhar para que a gente possa edificar a nossa casa e abençoar a obra de Deus também. Então no versículo 28 diz assim: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Então a gente não pode ser testemunha sem causa, né? No versículo, na outra tradução diz: não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. O 29, não digas como ele fez a mim, assim lhe farei. Olha que conselho, né? Não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Não, eu vou fazer. Não, aí Deus vai lá e fala: não faça e não diga então como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não diga isso. Então quer dizer, a outra tradução diz: farei com ele o que fez. Não diga farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Não diga isso. No versículo 30, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Então, isso diante do campo do preguiçoso, né? Então, a visão não era boa. Então, que a gente não se dê à preguiça, ao sono, mas que a gente então busque a Deus sempre. No versículo 32, né? E aqui eu já estava passando aqui, mas aqui a Bíblia fala no versículo 31 que a sua parede de pedra estava derribada. A sua segurança, né? O muro ele traz segurança, e aqui no caso estava derrubado. E aí fica então sujeito aos ataques, né, dos inimigos. Então o bom é a gente estar sempre alerta, em oração, vigiando, orando, para que o muro de pedra não esteja derrubado e a gente então fique fragilizado diante dos ataques do mal. No versículo 32 diz: o que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Então, olhando para o campo do preguiçoso, vendo aquela cena, aqui o sábio ele recebe instrução. E o versículo 33 diz: um pouco de sono, adormecendo um pouco,
encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É coisa séria, meu irmão. Então, o melhor, como diz aqui na outra tradução, né? Observei aquilo, fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe virá como assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, meus irmãos, a gente aprende sabedoria. Olhando, observando, o justo aprende o conselho. E aí ele não precisa passar por isso. Para que passar por isso se nós estamos vendo os exemplos, né? Então, um bom dia, que nós vamos terminar a oração aqui agora. Vamos orar, que a irmã Letícia que está aqui, irmã Dinália, e irmã Gardene, irmã Esther, irmã Joana, e irmã Jovelita, e o pessoal que está aqui participando, e a minha esposa está aqui também, dona Vanusa. Pessoal, a gente vai terminar agora, vamos fazer uma oração aqui, tá bom? Em nome de Jesus, fecha os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós aprendemos aqui, Pai, hoje muita coisa. Nós aprendemos aqui hoje, Jesus, muita coisa boa. E aqui falou, meu Deus, muito para a gente não se vingar, Pai, do mal. Para a gente deixar, meu Deus, então, Senhor, os ímpios, Senhor. Porque, infelizmente, o maligno não terá galardão, é o que diz aqui a Bíblia. O maligno, então, não tomará, terá galardão. Pelo contrário, ele acaba sofrendo a pena mais cedo ou mais tarde. Deus, mas tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas. Porque aqui diz, nós aprendemos também hoje, Pai, que nós temos que livrar as almas. Nós temos que livrar as pessoas da perdição. Nós temos que livrar, Deus. Nós precisamos livrar, pregar, evangelizar, orar, trabalhar. Meu Deus, para poder livrar as vidas, para poder livrar, meu Deus, aqueles que estão destinados, aqueles que estão sentenciados à morte. Pai, nós repreendemos todo o mal agora. E eu repreendo todo o mal que está sobre a vida dessas pessoas. E eu digo, mal, vai embora da vida dessas pessoas, seja o que for. Seja o que for, porque o Espírito da sabedoria, eu oro para que entre na vida de cada pessoa agora. Para que o Espírito do temor a Deus venha então sobre a vida de cada pessoa e o mal seja destruído, seja expulso, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Nós terminamos aqui agora, mandamos a bênção para cada pessoa que está em casa, aqueles que nos pedem oração, aqueles que estão internados, aqueles que estão entubados, aqueles que estão, meu Deus, destinados à morte. Meu Deus, que a gente possa livrar essas pessoas, Senhor, com a nossa oração e com a nossa fé. E livra-nos também, Deus. E livra cada pessoa, meu Deus, que está participando conosco, e abençoa cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Então vamos ficar por aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia. E amanhã na igreja, 9 da manhã e 6 da noite. E 11 horas da manhã a gente também está lá com provérbios aqui pelo Facebook. Que você possa estar na igreja amanhã com a gente, com a sua máscara, com a sua proteção, mas que você possa estar com a gente na igreja amanhã. E nós estamos então nessa caminhada, e eu vou orar por você também hoje. Daqui a pouco eu vou estar na nossa sede lá, nós vamos estar chegando já daqui a pouquinho. Deus abençoe, bom dia, fiquem com Deus, em nome de Jesus, tá bom? Tchau!